pra vocês que tá gravando? Pra mim, não, só que... Pra mim ainda não. Ah, agora começou. Agora apareceu ali a bolinha Pois é, eu vermelha. cliquei em início. Ah, agora foi. Agora foi. Tá, então vamos lá. A gente vai começar com o modernismo. O modernismo, eu acho que é o conteúdo, é a escola literária que tem maior conteúdo pra gente ver em uma aula só, né? Porque ele é dividido em 3 fases e elas se diferem, assim, bastante entre si. Então, essa aula vai ter bastante coisa. Mas o que eu queria deixar, assim, falar que é importante, mas é vocês reconhecerem as escolas literárias, não assim saber especificamente essa obra é de tal autor, isso quem faz é tal autor. Isso no Enem ajuda bastante, mas o principal é vocês saberem as escolas literárias. Então, a gente vai começar pelo modernismo, que é uma das mais recentes, e a gente vai indo de frente para trás, até as mais antigas. Então, que nem eu falei, o modernismo teve 3 fases. Então, ele foi de 1922 até 1980. E eles queriam muito abordar essa questão do Brasil e das diferentes partes do Brasil. Eles queriam olhar mais para o nosso país em vez de ficar olhando as questões assim dos outros lugares, que é de onde as escolas literárias normalmente vêm. Então, eles queriam fazer essa brasileiração, enfim, das escolas literárias. E o legal do modernismo é que ele vai dar espaço para pessoas, né, personagens que antes não eram o foco. Então, assim, ele vai falar das classes mais marginalizadas, ele vai falar, assim, de um jeito mais realista também. Ele vai deixar que nem antes teve o romantismo, que tinha uma visão muito irreal das pessoas e das figuras, por exemplo, assim, de indígena. Então, ele vai ter uma visão um pouco mais realista. Deixa eu passar. A primeira fase é a fase heróica, que começa na semana de 22. Só um pouquinho, Ô, que Sora. apareceu uma notificação. Sora, tu tá apresentando a tela? Oi, Tu tá apresentando a tela? não tá aparecendo. Não, pra mim não. Deixa eu tentar de novo. Eu, eu tava. Eu tava tentando, mas eu vou tentar de novo. Eu acho que eu tirei pra gravar e sumiu. Então eu vou tentar de novo. Agora vocês estão vendo, né? Não, Sora, pra mim não apareceu nada. Não aparece? Por enquanto, não. Ué. Agora foi. Tá, deixa eu tentar de novo. Agora tá aparecendo, Sora. Tá. Vocês estão vendo agora? Sim, agora tá aparecendo. Tá. Então, o que eu tava falando do modernismo. Agora foi? Sora. Sumiu de novo. Ai, Sumiu. eu acho que tá com um delay. Me avisem se não voltou agora. Porque eu saí e depois eu voltei.
Agora foi. Ah, então tá. Então, o que eu tava falando do modernismo era isso aqui, que ele teve 3 fases, que ele foi mais regionalista e que ele deu espaço a pessoas que antes, a personagens, né, que antes não eram retratados desse jeito, não eram retratados dessa forma. E aí eu botei alguns elementos que a gente vai estudar, né, sobre as escolas. Deixa eu passar aqui. Se vocês não conseguirem ver de novo, qualquer coisa me avisem, tá? Então vamos lá. A primeira fase é a fase heróica, que é a fase que vai de 22 até 1930. E começa na Semana da Arte Moderna. Então eu fiz aqui meio que um índice para vocês verem, né, como a gente vai seguir. Começa em 1922, então é um período assim. Ô, Sora, Oi, ainda não tá apresentando. de novo. Ô, Sora, tenta sair e entrar de novo, daí tu começa a Sora, gravar pra mim ela. não tá. Tá, eu vou sair e entrar de novo, então. Isso, daí tu coloca ali pra apresentar e depois tu começa a gravar. Oi, gente, vocês conseguem ver agora? Agora sim, Sora. Sim. Agora vai. Tá, eu parei aqui.
na fase de explicar a fase heróica. Tá bom. O contexto dessa primeira fase é que é um período entre guerras, então ele acontece entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e é um período assim que as pessoas no geral elas estão muito confusas e elas estão muito angustiadas, porque elas nunca viram uma coisa da proporção da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, no mundo todo as pessoas estão confusas, elas estão desesperadas e as coisas começaram a mudar muito rápido. E isso dá pra ver bem nesse quadro do Grito, que o artista estava muito chocado com a mudança, ele estava preocupado. E também foi uma época que os artistas decidiram inovar, eles decidiram abandonar todas as características anteriores que tinham em escolas que vieram antes e eles queriam começar do zero. E no Brasil estava tendo a Primeira República, né? Então o Brasil era ainda assim um país muito jovem, já tinha. Desculpe. Nós éramos um país muito jovem, tanto que a semana de 22 era para comemorar os 100 anos da República do Brasil. Só um minuto. Ok, vamos continuar. Vocês ainda estão vendo a minha tela? Só para confirmar. Sim. Sim, senhora, dá pra ver. Então tá bom. E a semana de 22 foi o que trouxe essas vanguardas da Europa, né? Que essas vanguardas são uma fase nova na arte no geral, não só na literatura. Então, continua aparecendo que tem gente aguardando para entrar, e aí quando eu chego não tem ninguém. Tá, agora tinha. Então, foi um período que vários artistas que estudaram na Europa se juntaram e mostraram essa arte que era totalmente diferente, né? Então, porque normalmente as pessoas estavam acostumadas a ver quadros, assim, muito mais realistas, assim, e estavam acostumados a uma poesia muito específica, assim, com sonetos, com verso aqui e ali, uma coisa muito corretinha, e eles queriam mudar, eles queriam fazer uma coisa, uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais cotidiana, na literatura. Na arte, vocês vão ver, assim, ali, na questão mais visual, dá para ver bem as vanguardas. E na época que eles fizeram isso, as pessoas não entenderam muito bem. Teve gente que aceitou, teve gente que gostou aqui no Brasil, e teve gente que odiou, que disse que aquilo não era arte, que aquilo estava muito ruim. Então foi incompreendido na época, de certa forma. Tanto assim, o Monteiro Lobato, que era uma figura bem conhecida, ele olhou os quadros da Tarsila do Amaral e dessa semana de 22 e ele falou que aquilo não era arte, né? Aquilo ali não era uma coisa assim, Ô, não Sora, tava legal. tem uma Oi. pessoa querendo entrar. A Keila. Ah, Ela entrou e não tá conseguindo entrar de novo. Saiu e não tá conseguindo entrar de novo. deixa eu ver aqui. Deu um probleminha, ela tá avisando aqui. Acho que agora foi. Ela não vai conseguir entrar, então.
Não sei, porque eu pedi pra ela sair de tudo e entrar. Ver se ela consegue. Ah, tô admitindo ela aqui. Aí. Pronto. Vocês ainda conseguem ver a minha tela? Sim. Ah, então tá bom. Agora, toda vez que eu saio, eu fico com esse medo. Então, eu vou mostrar a primeira vanguarda, que ela é bem fácil de identificar, que é o futurismo. E o futurismo tinha toda essa questão de máquinas, de rapidez do mundo moderno, que eles concordavam, que eles gostavam. Então, eles queriam, assim, queimar todos os costumes antigos, queimar bibliotecas, museus, porque eles queriam o novo. Eles estavam abandonando esses costumes antigos, essa arte antiga, eles queriam uma coisa nova. E então era essa questão da rapidez, da modernização do mundo, é muito isso que o modernismo aborda, né? E aí eu botei ali o GIF do Chaplin, do mundo moderno, porque tem a ver nessa questão das máquinas, da rapidez. E do lado eu botei outra que é diferente, né? Mais diferente, que é o expressionismo, que é a vanguarda do grito, né? Que foi lançada a obra O Grito. E ela expressa bem esse desespero, né? Que eles estavam, essa surpresa, esse medo, essa angústia, com o dinamismo, a forma, né, que foi pintada, tem dá a impressão de movimento, a deformação, eles usavam cores fortes. Esse expressionismo é mais difícil de vocês acharem na literatura, vocês vão achar mais assim, em pinturas e etc. Depois a gente tem o cubismo, que era feito a partir de formas geométricas, né, que nem dá para ver nesse desenho aqui, e juntava a visão de várias perspectivas, assim, de vários pontos de vista. Então, que nem nesse desenho aqui, a gente vê o nariz e a gente vê os dois olhos, mas ela parece estar virada de lado. Então, é uma coisa bem diferente do que eles estavam acostumados, porque eles viam aquelas obras assim renascentistas que tinham as pessoas muito bem retratadas, tentavam fazer um rosto mais angelical, e aqui não tinha nada disso, né? E então era bem diferente, era uma coisa muito nova. E tinha o dadaísmo também, que ele queria demolir as coisas, ele queria dar uma nova função às coisas e ele queria confrontar os costumes, o que chamavam de arte naquela época. Tanto que aqui tem a roda, que se eu não me engano é do Duchamp, e Duchamp. Então, assim, se vocês notarem, é uma roda em cima de um banco. E, então, isso era uma coisa que eles não estavam acostumados. A arte era uma coisa, assim, muito bem decorada, era uma coisa cheia de vários detalhes, era uma coisa muito rígida. E o dadaísmo, ele simplesmente pega uma roda, ele pega um banco, e isso é arte também. Então, tanto que tem aquela obra famosa que é A Fonte, que eu não sei se vocês já viram, que o Duchamp pegou, e eu vou mostrar aqui. Vocês ainda conseguem ver a tela? Sim. Então, tá bom. Que é bem a cara do dadaísmo isso. A fonte, porque se vocês notarem, é um mictório. E aí ele assinou e é uma fonte. Então, é uma coisa bem diferente. Vocês vão ver, eu vou mostrar as próximas escolas, as escolas que vieram antes, que não era assim. Eles tinham uma coisa muito específica do que era arte, do que era um poema, do que era uma história e o que não era. Apareceu uma notificação ali.
Pronto. Vocês ainda veem a minha tela? Sim, ainda vemos, Luciana. Então tá. E por último, eu trouxe também o surrealismo, que eu acho que é a que hoje em dia a gente mais tem contato, né? Que ela se inspirou nas ideias de psicanálise do Freud, nos sonhos, nessa ideia assim, de olhar para o nosso interior. É uma coisa mais fantasiosa e eu acho que é usada mais até hoje. Vocês podem ver até hoje, tanto que eu botei ali uma imagem do clipe da Ariana Grande, porque é uma coisa que eu acho que a música, ela explora muito também, assim. Essa questão de clipes, essa cultura pop, eles exploram muito, porque é criativo, é imaginativo, assim, dá um grande espaço para imaginação. E se vocês não acharem em obras de arte, assim, em pinturas, vocês vão ver uma literatura, assim, de escrita derramada sobre o papel. Os autores, eles escreviam tudo que vinha pela cabeça, eles iam escrevendo. E essa era a escrita surrealista. Aqui eu trouxe alguns personagens, né, que participaram da semana de 22 e dessa primeira fase do modernismo. Então eu trouxe o Oswald de Andrade. E esse Manifesto para o Brasil que aparece aí foi o manifesto que ele declarou na semana de 22. Então era o manifesto dessa nova era. E O Rei da Vela foi uma peça que não chegaram a encenar nesse período, foi encenado bem depois, lá pelos anos 60, e fez sucesso, mas na época que ele lançou não foi encenada. E fala muito das relações sociais no Brasil, né, das classes sociais, porque a ideia da Semana de 22 também é essa, era com uma ironia, era essa crítica ao que eles conheciam, assim, ao que eles chamavam de o que era os bons costumes, o que era uma boa arte, era uma crítica. E essas memórias sentimentais de João Miramar tem um que, assim, autobiográfico. Eu também trouxe o Mário de Andrade, e ele também foi bem importante, ele fez poesia, ele fez prosa, e ele participou da Semana de 22, então ele foi bem importante. Aqui, essa Uma Gota de Sangue em Cada Poema é um livro com poesias sobre os horrores da Primeira Guerra, né? Porque a Primeira Guerra Mundial, que nem eu falei para vocês, ela deixou todo mundo muito desconcertado, deixou todo mundo muito apavorado. E o Macunaíma, que eu acho que é o mais famoso, que vocês mais vão encontrar, é a história de um anti-herói. Assim, então ele não é aquele personagem perfeito que gostavam de retratar antes. O Macunaíma era um personagem preguiçoso e ele se safava de muita coisa por causa da preguiça dele. Então, era uma coisa bem diferente. E era uma coisa bem diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ler, a escrever. Era novo, era muito novo. Agora a gente já passa para a geração de 30, que é a segunda fase. Aí volta aqui. Alguém ficou com alguma pergunta, alguma dúvida sobre a primeira fase? Por enquanto não, senhora, tudo tranquilo, bem explicadinho. Então tá bom, obrigada. A geração de 30, então vai de 30 até 45. E só para dar assim, um contexto histórico também do que estava acontecendo, em 1929 teve
a quebra da Bolsa de Nova York, então, que afetou o mundo inteiro, afetou o Brasil. E então era aquela questão, de novo, do desespero, da pobreza. Era Vargas, então também tinha essa questão de controle da mídia, então já não podia fazer essa crítica tão explícita que fizeram na semana de 22. E, de novo, era um período entre guerras, e então também era um período assim de angústia, que ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, porque Primeira Guerra, né? Lutaram muito, muitas pessoas saíram machucadas da guerra, saíram sem partes do corpo da guerra, e aquilo foi muito assustador para eles. Então, a geração de 30, ela se baseia muito no surrealismo e na psicanálise. Toda essa questão do interior, dos sonhos, eles vão abordar. E lá na semana de 22, na geração de 22, vocês puderam ver que eles queriam muito mais abordar, assim, os personagens principais, os personagens que não eram tão falados. E aqui eles vão começar a abordar vários temas, eles vão abordar tanto a própria questão introspectiva, assim, questão dentro das pessoas, o que elas estavam pensando, o que se passava. Esses autores também, eles entenderam que não precisava queimar tudo, não precisava jogar tudo que veio antes fora. A gente pode pegar o que tem de bom de lá e juntar com o que trouxeram de bom das vanguardas e fazer uma coisa ainda melhor. E os personagens vão ser muito mais aprofundados, tanto que, se vocês notarem, o Macunaíma, que eu falei antes, ele era, assim, mais caricato, ele era um anti-herói, então não tinha muito essa análise de, por que ele era assim? O que ele estava pensando? E aí é que eu botei a obra do Jorge Amado, que é um autor bem famoso, que a gente vai ver que é da geração de 30, e aqui é o Mário Quintana. Tá, vamos começar pelo Graciliano Ramos. Ele era do Nordeste, então essa fase também tem essa questão mais regionalista, que eles abordam o que acontece no lugar onde eles cresceram, onde eles viveram. Então, tem essa questão mais regionalista, e o Graciliano Ramos era do Nordeste, então ele fala muito da seca, ele fala muito dessa questão da falta de comida, da falta de emprego, das dificuldades que ele viu, tanto em Vidas Secas, né, que é uma obra bem famosa, de ver o filme. É uma obra de 38, de 1938, que fala sobre uma família de retirantes, e eles vão percorrendo, assim, em busca de emprego, em busca de um lugar onde eles possam mudar de vida, porque eles não tinham nem comida direito, eles não tinham nem emprego, então eles foram atrás disso. Aqui eu botei um desenho de cachorro por causa da cadelinha baleia, que aparece na Vidas Secas, que é a cadelinha que vai com eles, é uma esposa, o marido e os seus filhos. Se eu não me engano, são 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Mas isso também não é relevante, porque no livro o Graciliano Ramos não dá nem nome para os filhos, então essa questão. E aí a cadelinha baleia tem um momento muito, assim, triste na história, né, que eles estão passando muita fome, a cadelinha baleia ela morre e eles comem a cadelinha. Então, que ela tava com eles o tempo todo. E no final, até isso, eles não tiveram, até isso foi embora. E o Graciliano Ramos, como vários autores que vocês vão ver dessa época da Era Vargas e também na próxima, na ditadura militar, ele foi preso
E quando ele foi preso, enquanto ele foi preso, ele escreveu o Memórias de Cárcere, que eram as histórias de como ele via o sistema prisional, que ele via que as pessoas não eram consideradas pessoas, era só um número, era muito desumano, e ele denunciava tudo isso nesse livro. O Érico Veríssimo, que é daqui do Rio Grande do Sul, então eu acho que ele já é bem conhecido, né? Ele teve 3 fases, eu acho que a segunda fase é a mais famosa, a segunda fase que vai aparecer mais. A primeira fase era a fase dos romances urbanos, e a segunda fase, que é a mais conhecida, né, é a dos romances históricos, como O Tempo e o Vento. E a terceira fase, ele falava de problemas que atingiam a humanidade, né? Problemas que ele via. E a escrita dele não era muito elaborada, né? Era simples, porque tinha mais foco no conteúdo. Então, tem O Tempo e o Vento, que é uma trilogia, que já virou até filme, eu botei o pôster do filme aqui. E conta a história, né, da formação do Rio Grande do Sul, a formação sociocultural. Então, assim, das primeiras famílias, assim, claro que não muito não tão abrangente, ele usa a questão da Ana Terra, do capitão. Então, sobre Érico Veríssimo, é isso. E aí tem o Jorge Amado, que também é muito famoso. No modernismo, eu acho que vai ser onde tem mais escritores, artistas que a gente vai reconhecer. Porque é a escola mais recente, é uma das escolas mais recentes, então tem autores que morreram há pouco, que tem obras mais recentes. Só um minuto. O Jorge Amado ele também é bem conhecido porque várias obras dele foram adaptadas para a TV. Então, não agora, né? Um tempo atrás. Mas ainda bem conhecido. Então, se vocês perguntarem para a família de vocês, provavelmente eles vão conhecer essa questão da Tieta, da Gabriela. Mas essa fase que foi pra TV, a Dona Flor também, Dona Flor e seus 2 maridos. Essa fase que foi pra TV era uma fase mais mística dele, uma fase assim que ele fez uma visão de uma Bahia mística. Ele era da Bahia, então ele falava só da Bahia. Era uma fase mais mística dele. Ele teve uma fase anterior que ele fez denúncia social. E então a questão da desigualdade, que nem eu falei antes, de personagens que antes não apareciam, de personagens marginalizados, ele teve essa fase de denúncia. E a principal obra dele nessa fase é Os Capitães de Areia. E eu acho que é essa fase também que, se for aparecer no Enem, ela vai aparecer, porque é a fase mais característica da escola que ele tá, né? Que é a fase dos Capitães de Areia, da denúncia social. Aqui, outros 2 bem famosos também, mas eles são poetas. O Carlos Drummond, ele dizia que ele mesmo se dizia um anjo torto. Então, ele analisava fenômenos do tempo dele. Tinha toda essa questão da poesia, né, para falar sobre o que eles viam, o que acontecia. E ali eu botei, aqui embaixo, eu botei um verso do Anjo de Sete Faces, do poema de Sete Faces,
que é o mais famoso dele. Então, ele via as coisas e ele analisava e ele falava. Ali o trecho, eu vou ler para vocês. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus. Se sabias que eu não era que eu era fraco. Então, esse poema eu acho até legal a gente ver o início. Aqui eu botei uma parte mais do meio. Eu vou botar aqui. Porque é a parte que ele fala do poema das. Do Anjo de Sete Faces, né? Então. Mas ele dá pra ver bem o que eu quero mostrar. Que ele. Tem uma fase do poema que ele fala assim. Das pessoas que saem dos bondinhos, assim, muitas pernas, as pessoas vivem ocupadas. Então, o que essas pessoas têm tanto? Para onde elas vão? Então, ele olha isso e ele reflete sobre as coisas que acontecem, os fenômenos do tempo dele. Tanto que ele está descrevendo e daqui a pouco ele tem uma parte, ele toca uma parte mais reflexiva. Ali onde ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Então ele chega numa fase mais reflexiva. E o Vinícius de Moraes, que também é bem famoso, porque ele fez parte da Bossa Nova, então ele fez poesia, música, teatro, crônicas. Então, desse período ele também é bem conhecido. Ele é bem importante também. E ele teve duas fases também. A primeira foi uma fase com tendências místicas e transcendentais, que ele abordava tudo desse jeito meio diferente, né? Meio mágico. E depois ele teve a fase da poesia descritiva, que foi uma coisa mais regional, que já é comum também dessa fase, né? Alguém ficou com alguma pergunta? Faltou uma aqui. Não, Flora, tá bem tranquilo. Então tá bom. Faltou um aqui, que era o Mário Quintana e a Cecília Meirelles, que eles também são da poesia. O Mário Quintana, ele também acho que é bem conhecido, assim, pra gente aqui do Rio Grande do Sul. Então, ele fala muito da morte, da infância, da tristeza dessas coisas. Mas ele também tem um certo senso de humor. Então, o jeito que ele aborda isso, ele faz com um certo humor. E aí eu botei um poema dele, um poeminha, que é do relógio, para mostrar essas características, né? Também tem ali a Cecília Meirelles, que ela também fala da fugacidade dos bens materiais, do tempo, essa questão muito de envelhecer, do tempo passar, como tudo escorre pelas nossas mãos. Então ali eu botei um verso, duas estrofes de um poema dela, que mostram tudo isso, né? Que ela se olha no espelho e percebe que ela tá envelhecendo e ela não se reconhece no espelho. Então, até no final, ela fala assim: em que espelho ficou perdido da minha face? Assim, onde tá aquele eu que eu tô acostumada, né? Esse eu, essa pessoa cheia de marcas, cheia de tempo percorrido, ela não se reconhece. Então, ela fala muito disso. Tá, esse já foi. E, por último, nós temos a geração de 45,
que ela vai de 45 até 1980. Depois dos anos 80 vem a escola contemporânea. Então, que aí é o concretismo, é bem diferente. Eu não trouxe aqui, mas se vocês quiserem, eu posso deixar um resumo no Drive sobre o concretismo também, que vocês vão achar. Ele é bem diferente. Vocês vão ver ele, vocês vão reconhecer, porque a escrita do concretismo, ela não segue essa ordem de poesia, ela vai fazendo uma coisa muito mais visual. Mas agora é geração de 45. Para dar um contexto histórico, agora eles já passaram por 2 guerras, né? Então tem um pouco essa desilusão com o mundo. Eles estão na Guerra Fria também, então foi guerra atrás de guerra atrás de guerra, e luta, assim, e rivalidade, incertezas. E no Brasil também isso é muito... isso se mostra muito também porque o Brasil estava no período de ditadura militar. Então, assim como a geração de 30, eles não puderam fazer uma denúncia explícita, eles não podiam falar as coisas assim de um modo explícito, mas tinha essa angústia do período que eles vão falar. Foi um período também que as crônicas começaram a aparecer, começaram a chamar mais atenção. Uma coisa legal da crônica, uma coisa diferente da crônica, é que ela é um tipo de escrita que é muito conhecido no Brasil, que é muito popular no Brasil, mas em outras partes do mundo não é tanto. Então é uma coisa que ficou bem famosa no Brasil, essa questão das crônicas. Tem essas novas perspectivas nas narrativas, então é uma coisa que segue a geração de 30, é mais intrapessoal, é mais uma análise do personagem. Então, é uma coisa muito mais voltada para si. E tem isso aqui, que é esse realismo mágico, que eu acho que é a característica assim, principal dessa escola, que é eles vão falar de fatos do dia a dia, de pessoas normais, e eles vão daqui a pouco colocar elementos assim que não são esperados, não são coisas do nosso cotidiano, mas eles não vão botar com uma questão de choque, eles vão deixar normal, vão botar assim, não como se fosse uma surpresa. E aí aqui eu trouxe a imagem da Clarice Lispector, que ela mostra bem essa geração. E esse aqui é o Guimarães Rosa. Nas obras da Clarice, que eu li e eu vi que dá para ver bem todas essas questões, então, do realismo mágico, uma coisa comum, que eu não botei aqui, na geração de 45, é essa questão da epifania, que os personagens eles vão vivendo a vida deles normal, e aí daqui a pouco acontece uma coisa na vida deles e eles têm essa luz, eles começam a ver uma coisa diferente, eles têm um momento de... Qual a palavra? Assim, eles encontram a solução, um momento que eles veem uma coisa que eles estavam procurando. E então, essa epifania que surge no meio, mais pro final das obras. A geração de 45 também, ela é mais da literatura, só a primeira geração, que é de 22, que é mais, assim, das artes visuais. As outras são bem mais voltadas para a literatura. O João Cabral de Melo Neto, ele fez poesia, e aí ele fala do sertão, tanto ali na Morte e Vida Severina, mas ele não tem essa análise, assim, mais dos sentimentos, ele é bem direto, ele não tem esse sentimentalismo. Por exemplo, na Morte e Vida Severina, ele fala de um personagem que, assim, ele é uma pessoa, mas ele pode representar a maior parte do Brasil. Ele pode representar
A maioria dos brasileiros. Então ele começa assim, ele é o João, mas João não é João, mas é um exemplo. Ele é o João, mas tem vários Joões no mundo, então como é que ele diz quem ele é? Então, é assim que ele aborda essas questões mais pessoais, mais psicológicas. Então ele fala assim, eu sou o Severino, mas tem vários Severinos, então como eu vou dizer quem eu sou? Eu sou o Severino de tal lugar. Então eu tenho esse sobrenome porque o dono da fazenda que eu tava tinha esse sobrenome e agora eu tenho esse sobrenome. Então é uma identidade que ele mal se reconhece. E esse Morte e Vida Severina, o personagem vai caminhando pelo Brasil, pelo Nordeste, desculpe. E ele vai presenciando várias coisas, ele tem vários assuntos, então é um livro, é um poema muito longo. Ele fala sobre a morte, ele fala. Desculpe, Morte e Vida Severina é sobre um retirante que vai de Pernambuco ao Recife. E no caminho, ele vai lidando com essas questões, ele vê a morte, ele vê a questão da prisão, e ele vê no Natal o nascimento de uma criança. E esse é o momento de epifania do livro. E é sobre Morte e Vida Severina, é meio que isso. E sobre o João Guimarães Rosa, que é o que estava aparecendo ali na fotinho, com um monte de bicho. Ele fez a prosa, né? Ele fez textos, e aí era o regionalismo universal. Ele falava de um assunto sobre o lugar que ele estava, mas podia se aplicar a todo lugar. Tanto que tem essa fala, né? Que o sertão está em toda parte. Porque ele falava do sertão, mas o conteúdo tu podia se identificar de qualquer lugar. E ele tem muita questão. Esse segundo tópico aqui é bem comum da geração de 45 mesmo. Da crise existencial, que é causada por uma situação que vem de fora. E aí, no meio dessa situação de fora, a pessoa tá pensando e acontece outra coisa, e a pessoa tem uma epifania, né? Esse momento de luz, que ela começa a ver um caminho por causa de outra situação de fora. Mas a geração de 45, ela tem essa questão de não gostar muito de finais felizes. Ela não faz um final feliz para as coisas, porque ela conta as coisas como elas são, e naquele período de angústia era difícil de achar um final feliz. Tem também a obra do Grande Sertão, Veredas, que é bem conhecida também, e ela vale a pena dar uma olhada. Mas normalmente no Enem, quando aparecem esses autores, vocês conseguem ver, aparece o texto e aí embaixo aparece a legenda, assim, pelo menos a obra ou o autor. E aí, se vocês conseguem associar essas características ao modernismo e mais específico à geração de 45, é o que importa. E para terminar, nós temos a Clarice Lispector, que ela é bem famosa, tem várias frases dela por aí, e o trabalho dela, ele é bem legal. Eu já li um livro dela e eu achei muito legal. A Clarice, ela é mais introspectiva, que é uma característica, claro, da geração dela, mas ela representa muito bem isso. Os personagens dela, a maioria são mulheres, né? Então, porque tem esse ponto de vista feminino. Poucas vezes ela escreve sobre um ponto de vista masculino. Então, ela fala muito dos dilemas da mulher, da questão da mulher na época. E então, ela vai por esse lado introspectivo. Ela usa muito também metáforas, paradoxos.
E ela usa muito do tempo psicológico, o instante já. Então, assim, ela tá sempre falando do agora, numa questão do tempo cronológico, mas o tempo psicológico nas obras dela é o que mais aparece, porque a personagem vê uma coisa do dia a dia dela e ela começa a pensar, e aí daqui a pouco tu não tá mais no agora, a personagem pensa na infância e ela reflete. E tem essa questão da epifania, né? Aqui, eu não botei aqui, mas tem um exemplo da Hora da Estrela, que é um livro bem famoso dela, que é sobre uma menina que ela veio para São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano, para conseguir uma vida melhor, mas ela não tinha uma vida melhor, ela vivia num lugar com outras meninas que também trabalhavam. E a vida dela era assim e ela não se importava muito, sabe? Ela só ia vivendo. Tanto que até que um dia ela foi numa cartomante e a cartomante disse pra ela que ela ia conhecer um homem bonito, um homem rico, que ele ia se apaixonar por ela, ia levar ela pra ver o mundo, que ela ia andar sempre linda, coberta de joias. E esse era o momento de epifania, né? Ela sai de lá achando que tudo vai dar certo, ela finalmente vai ter o que ela sempre quis, porque essa, essa personagem da Hora da Estrela, ela passou muita fome, ela já passou muita dificuldade, e mesmo que ela tivesse um emprego, ela tinha um emprego como datilógrafa, que na época era uma coisa assim muito relevante. Então, mesmo que ela tivesse esse emprego, ela tinha uma vida ruim, ela tinha uma vida triste. Ela não estava animada com a vida dela, ela só ia vivendo. Mas depois que ela sai dessa cartomante, ela tem uma esperança de vida. Então, ela quer viver, ela quer encontrar esse cara e só que ela sai e ela é atropelada e ela morre. E essa é muita questão também do realismo mágico, porque acontecem as coisas e de repente acontece uma coisa totalmente inesperada. E tem essa quebra de expectativa também, que né, ela passa por esse momento de epifania, que é de felicidade, de que vai dar tudo certo. E aí ela morre. Não tem final feliz pra ela. Então. E as obras da Clarice têm essa questão mais introspectiva, de olhar o ponto de vista, às vezes até um pouco triste, se vocês olharem textos dela. Não esses trechos que a gente acha na internet para pôr de status, mas se vocês olharem mais aprofundado obras delas, vocês vão ver que tem um quê, assim, mais triste, mais desiludido, que a gente pode ver que é um fruto do momento que eles estavam. Deixa eu parar de apresentar aqui. Será que a gravação parou? Eu cliquei para parar. Acho que não, senhora, pra gente tá rodando.